Amém. Glória a Deus. Amém? Então, aos visitantes, estamos honrados com a sua visita, com a sua presença. Muito obrigado. Você que nos acompanha através das redes sociais também, muito obrigado por nos permitir entrar no seu ambiente. Todos que trabalham nessa ocasião pela realização do culto, muito obrigado. Não vou citar nomes aqui, posso esquecer alguém, não seria justo, mas a todos que trabalham nessa ocasião, nosso muito obrigado. Amém? Esse culto tem um sentimento de gratidão, sim ou não? Sim. Amém. Então, quem nos auxilia lá é o Robert. Salmo 116, versículo número 12, por gentileza. Salmo 116, versículo número 12. Temos muita programação ainda, temos a ceia para nós celebrarmos antes do fim do culto. Então, Salmo 116, versículo 12, pode pôr a RA. Eu estudei o texto na RA. Põe lá a RA para mim, por favor. Isso. Eu convido a Santa Madre Igreja do Senhor a fazer a leitura desse versículo comigo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Você já se viu numa situação que você gostaria de dar algo para uma pessoa, mas ela não precisa de nada e tem tudo? O que eu e você poderíamos dar para Deus? Essa é a pergunta do salmista. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tá? O que eu e você, que somos alvo da graça de Deus, do favor de Deus, nós poderíamos oferecer ao Senhor como sinal de gratidão, com o intuito aí de agradá-lo, de reconhecê-lo? Reitero, esse culto tem um sentimento de gratidão. Primeiro a Deus, vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, onde anunciamos que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e está voltando, pela vida do nosso pastor. Mas eu acredito que cada um de nós tem uma razão, um motivo para ser grato ao Senhor. Amém? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Só por uma fração de tempo, curva a sua cabeça, reflita nesse versículo. Vamos pedir para Ele falar conosco nessa manhã. Amém? Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, pelo privilégio, Pai, que nós temos e aqui podemos nos reunir, pela liberdade que nós temos, Pai, podemos abrir a Tua palavra, estudá-la, conhecê-la, entender os projetos e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então nós clamamos ao Senhor que o Senhor use esse texto sagrado nessa manhã para nos abençoar, nos edificar de acordo com as nossas necessidades, que o Senhor tão bem conhece, Pai. Sim, Pai, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então eu acredito que você está familiarizado, já sabe disso, que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, são 150 salmos. O que é um salmo? Um salmo é um hino, um salmo é um poema, um salmo é uma oração. Então os salmos são diversos, nós temos lá cânticos de louvor ao Senhor. Temos orações onde o salmista pede libertação, proteção, salvação, pede até que Deus castigue os inimigos dele. Os salmos, às vezes, eles expressam os sentimentos numa pessoa e às vezes expressam os sentimentos e as necessidades de uma nação. Eram muito usados por Israel nas suas reuniões de adoração ao Senhor. Os salmos foram citados dezenas de vezes pelos autores do Novo Testamento. Jesus citou um salmo. Quando Jesus, depois de celebrar a ceia com os discípulos, quando Jesus sai do cenáculo, ele se dirige ao jardim do Getsêmani, ali no cenáculo, Jesus cantou um salmo. Eles têm sido, ao longo dos séculos, uma fonte de inspiração e devoção para os cristãos e para a igreja, nos seus cultos de adoração e devoção ao Senhor, no seu trabalho de evangelismo. Há diversos autores para os salmos. Davi, Asaf, nós temos lá Salomão, nós temos Moisés, nós temos alguns salmos cujo autor nós não conhecemos, são salmos anônimos. Muito bem, dizem os estudiosos, os teólogos, que toda a Bíblia fala a nós, mas que o livro de Salmos fala a nós e por nós. Então, se esse livro de Salmo fala a nós e por nós, o autor o escreveu para registrar o drama que ele viveu
e para registrar a gratidão que ele expressa, que ele recebeu do Senhor pelo livramento. Embora o texto não mostre, não revele, existem algumas possibilidades com relação à autoria desse salmo. E eu já vi, pelo menos 2 grandes homens de Deus, pessoas ilibadas, né? Gente muito séria, dizendo, por exemplo, que o autor desse Salmo 116 foi Davi. Mas em que contexto ele poderia ter escrito esse salmo? Davi é ungido rei em Israel, mas já existia um outro rei, um cidadão chamado Saul. Ele era um jovenzinho ainda, tá? E ele é mandado pelo pai, depois de ser ungido pelo profeta Samuel, rei, lá para o campo de batalha. Existe uma guerra sendo travada entre Israel e os filisteus. E Davi chega no exato momento onde o campeão dos filisteus, um cidadão chamado Golias, desafia todas as fileiras de Israel. Você conhece a história, sim ou não? Davi ali então se apresenta para lutar contra o gigante. Davi vence o gigante Golias. A partir daquele momento, Davi se torna o queridinho da nação de Israel. As pessoas começam a fazer canções para Davi. Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Isso vai gerar um ciúme no coração do rei Saul, que Saul começa a perseguir Davi. E o que Davi faz? Com medo, Davi deixa Israel e vai para a terra dos inimigos declarados deles, os filisteus. Só que quando chega lá, Davi é reconhecido pelos servos do rei Ax, o rei dos filisteus, e é trazido à presença do rei. E pasmem você, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vai ficar com tanto medo que ele vai se fazer de louco. Você está registrado lá no primeiro livro de Samuel, não coloca porque eu não tenho tempo, mas você lê na sua casa, capítulo 21, do versículo 11 ao 13. Mas eu já vi também um outro grande homem de Deus ministrar nesse salmo e atribuir a autoria desse salmo ao rei Ezequias. Quem foi Ezequias? Ezequias foi rei do reino do sul, Judá, capital Jerusalém, filho de Acás. Acás foi um rei perverso, ruim, mau, que não andou nos caminhos do Senhor. Mas apesar do péssimo exemplo que teve do pai, Ezequias resolveu andar nos caminhos do Senhor. Só que no 6º ano do governo dele, lá no reino do norte, Israel, capital Samaria, o rei era Oséias, a Assíria invade o reino do norte e leva o reino cativo, 722 aproximadamente, antes de Cristo. Depois de ter conquistado o reino do norte, capital Samaria, os assírios, o império assírio, volta os seus olhos para o reino do sul, Judá, invade algumas cidades. E o rei, que era o Senecaribe, vai mandar uma carta desaforada para Ezequias. Ezequias, eu quero ver qual é o Deus que pode livrar você das minhas mãos. Olhe para as nações aí ao redor, veja se os deuses deles puderam livrá-los das minhas mãos. Ezequias toma essa carta, vai na igreja, ele ora. Senhor, é bem verdade que nenhuma nação pôde livrá-los das mãos desse homem. Mas, na verdade, eles não eram deuses, eram ídolos feitos pelas mãos dos homens, mas tu és o verdadeiro Deus. Você está familiarizado com essa história, sim ou não? Sim ou não? E Deus manda o profeta e diz, não te preocupa não. E Deus escala só um anjo. E nos 44 do segundo tempo, 185 mil soldados assírios são mortos. E Senecaribe tem que deixar. O reino de Judá não consegue invadir Jerusalém. Não bastasse essa situação tão desesperadora, essa ameaça externa, Ezequias vai adoecer. É uma doença para a morte. Vem o profeta e ele fala assim para o rei, põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque certamente morrerás e não viverás. A sentença foi dada, a ordem foi dada, a sentença foi lavrada, não havia mais esperança, o tempo urgia, e quando Ezequias recebe essa palavra, ele se volta para a parede, ele começa a orar. Ele faz uma oração simples, Senhor, lembra-te que andei nos teus caminhos. E antes mesmo que Isaías pudesse deixar o palácio passo, Deus diz assim para o profeta, volta lá e fala para o meu servo Ezequias, que eu vi as lágrimas dele, que eu vi a oração dele, e Deus opera de forma sobrenatural, Deus sara esse homem, Deus livra-os dos inimigos, e Deus estende os anos de vida dele. Eu particularmente acredito que o autor desse salmo foi Ezequias. Mas reitero para você, dizem os
Estudiosos que o Salmo fala a nós e por nós. E o autor, seja quem foi, registrou isso, para contar o seu drama e para expressar a sua gratidão ao Senhor. E no versículo número 3, põe o versículo número 3 aí, revela para nós especificamente, claramente, qual era o estado que ele se encontrava. Lê comigo, igreja. Laços de morte me cercaram. Então o autor, ele estava o quê? Cercado. Ele estava emparedado. Ele estava naquilo que nós podemos dizer num beco sem saída. Mas ele continua e ele diz assim: angústias do inferno se apoderaram de mim. E angústia, todos nós sabemos o que é, sim ou não? Aflição, inquietação. É um sentimento bastante democrático, que não faz acepção de gênero, de idade, de conhecimento, de poder aquisitivo. Em algum momento da sua vida, se você não já passou pela aflição, infelizmente eu tenho que te avisar e te informar que você vai passar e vai sentir esse sentimento, angústia. Até aí tudo bem, mas daí eu acredito que nem eu nem você conseguimos entender, porque ele vai adjetivar essa angústia. Ele diz que angústias do inferno, ele dá nome a essa angústia, angústia do inferno. Então me parece que ele está dizendo que o inferno mudou de posição, que o inferno mudou de lugar, que o inferno se estabeleceu no peito dele, e onde ele caminha, o inferno caminha com ele, se arrasta com ele, e essas angústias do inferno se apoderaram dele, drenaram as energias, suplantaram as forças dele, quem sabe roubaram a saúde dele. Veja que ele diz: caí em tribulação e tristeza. A tristeza colocou as garras nesse homem. A alegria, o contentamento deixaram a face, deixaram a vida dele. Diz ele que por causa dessa situação ele caiu. Está aí ou não está aí? Está aí ou não está aí? Mas a ideia aqui é muito mais ampla, muito mais profunda. Porque lá no versículo, coloca aí para mim, versículo número 6. Coloca o versículo número 6, Robert. Presta atenção no texto. Ele diz que ele se achava e não simplesmente caiu. Para nós entendermos o que ele está falando aqui, um exemplo bem simples, bem claro, é de uma luta. Quem gosta de assistir luta aí? Então nós temos dois oponentes se enfrentando, e de repente um deles é atingido. E esse que é atingido, ele vai ao chão, ele beija a lona. Mas presta atenção, a briga, a luta não acabou. Ele está no chão, ele está caído, mas ele pode se recuperar, ele pode se levantar, ele pode até vencer a luta. Mas a ideia de prostrado, meu amado, é aquele que já não tem mais forças para lutar. A ideia de prostrado é aquele que já jogou a toalha. A ideia de prostrado é aquele que já não tem mais energia, nem para enfrentar ameaças externas, nem ameaças internas. A ideia de prostrado aí, meu amado e amada, é aquele ou aquela que chegou no fundo do... E o que fazer quando se chega numa situação assim tão desesperadora? Versículo número 4. Olha o que fazer. Leia comigo. Quando você chegou no fundo do poço, o que fazer? Ele vai compartilhar conosco, ele vai nos dizer, e esse então é milagroso, esse então é maravilhoso. Repita assim comigo, esse então é esse então é maravilhoso. Invoquei o nome do Senhor. Porque quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar para olhar. É para cima, é para o alto, é para Deus. Porque não existe buraco tão profundo onde os braços eternos e poderosos do Senhor não possam nos arrancar. Você está familiarizado com a vida de Jó? Quem lembra de Jó? Ondas de sofrimento vieram sobre Jó. Primeiro Jó,
ele vai perder todos os bens. Para você rir um pouquinho nessa manhã, ele era o dono da Itapemirim, lá do Oriente, tá? Ou da Marco Polo, tá? Só que aconteceu o seguinte, ele anoiteceu rico e amanheceu pobre, quebrado, sem um centavo na conta e sem crédito. Muito bem. Depois, Jó vai perder todos os filhos num único incidente. Os 10 filhos dele vão morrer. Ele tem que ir para o cemitério para fazer enterro dos 10 filhos. A dor desse homem é imensurável. Mas não bastasse isso, o texto sagrado revela para nós que daí Jó é afligido por uma enfermidade. E essa enfermidade era tão grave que ele vai lá para o lixão da cidade, ele pega um pedaço de telha, ele começa a se coçar. Formavam bolhas de pus no corpo, ele mordia essas bolhas para aliviar a dor dele. Mas não para por aí. A esposa, vendo aquela situação, o casamento entra em crise. E a esposa diz assim: abandona o teu Deus e morre. Mas a situação nunca está tão ruim que não possa piorar. Os amigos vêm de longe para confortá-lo, para consolá-lo. Mas ao invés de confortá-lo e consolá-lo, os amigos vão perturbá-lo, transtorná-lo. Porque Jó é acusado de ser ladrão, é acusado de ser adúltero, é acusado de ser explorador das viúvas e dos órfãos. Mas nesse momento, vou usar esse termo, essa expressão, nesse momento, onde ele chegou lá no fundo do poço, tá? Ele vai conseguir arrancar lá do interior da sua alma um clamor. Isso está registrado no livro de Jó, no capítulo 19, depois você lê na sua casa. Jó vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar sobre a face da terra, e essa pele, mesmo depois de consumida, os meus olhos o verão, e não outros o verão. Às vezes, Deus permite a gente chegar no fundo do poço. Às vezes, Deus permite chegar lá no fundo do túnel. Às vezes, Deus permite, meu amado e amada, que o ponteiro chegue na última hora. Às vezes, Deus permite que todos os recursos humanos se acabem, só para nós entendermos e conhecermos quem é Deus. E diante desse quadro tão aterrador, tão desesperador, esse cidadão aqui, o autor do Salmo, vai descobrir algo a respeito de Deus. Ele vai descobrir, versículo número 5, por gentileza, Robert, ele vai descobrir em princípio que Deus é Deus, o que significa compassivo, pastor? Padecer com. Repita assim comigo: padecer com. Sabe por quê? Porque às vezes quando você está vivendo um drama na sua vida, quando a sua alma está gemendo, quando o seu corpo está latejando de dor, quando você é assaltado por sentimentos hostis, muitas vezes você começa a pensar e refletir: aonde é que Deus está nessa situação? Será que Deus está indiferente? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está atento? E talvez, como salmista, você é levado a perguntar: até quando isso vai durar? Mas é nesse momento que o autor descobriu que Deus é compassivo, que Ele padece conosco, que Ele não está indiferente, que Ele não está distante, mas que Ele está presente. Vou ilustrar. Diz a palavra do Senhor que Deus manda o profeta Isaías lá na casa, no palácio do rei Isaías, e a ordem foi clara: projete para mim, por gentileza, segundo o livro de Reis, capítulo número 20, só o versículo 5, veio a palavra do Senhor para o rei Ezequias: Ezequias, seguinte, olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás e não viverás. Adendo, o problema não é morrer, o problema é morrer sem estar com a casa em ordem. Fala aí para o teu irmão, para a tua irmã: põe a tua casa em ordem. E ele então, ele
se volta para a parede. E ele começa a chorar, e ele começa a orar. E Ezequias diz assim para o Senhor: esteja atento a isso, a ordem foi dada, a sentença lavrada, o tempo urgia, não havia esperança. Ezequias ora e ele fala assim: Senhor, lembra que andei em fidelidade diante do Senhor. Enquanto isso, o profeta que foi levar a mensagem está saindo do palácio, mas antes mesmo que o profeta saísse, deixasse o palácio, Deus disse para o profeta Isaías: Isaías, volta lá, leia comigo o texto, é Deus que está falando de novo para Ezequias, volta lá e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvi a tua oração. É por isso que você precisa orar, é por isso que você tem que orar, é por isso que você deve orar, porque quando você ora, você está falando com aquele, meu amado e minha amada, que escreve a história antes de acontecer, que tem poder para intervir na sua vida, mudar a sua história, mudar aquilo que está determinado para você, porque Deus ouve a oração, meu amado. Diz para Ezequias que eu ouvi oração, que eu ouvi as lágrimas, e Deus intervém, Deus opera, Deus age, meu amado, minha amada. Deus sara Ezequias, Deus livra ele dos inimigos, Deus estende os anos de vida dele. Então esse homem entende que Deus é compassivo. Faça aplicação para nós nessa manhã. Eu faço, meu amado, minha amada. Quando a gente chega no fundo do poço, quando nós estamos prostrados, quando nós estamos caídos, quando a angústia nos aflige, nos inquieta, quando os nossos recursos humanos acabaram, nós podemos clamar ao Senhor e nós vamos descobrir que Ele é poderoso para nos levantar, ainda que estejamos prostrados e caídos. Vamos entender, aprender que os recursos dele são inesgotáveis. Vamos aprender a entender que com Ele não tem causa perdida, não tem problema insolúvel, não tem doença incurável, porque Ele é Deus. Mas esse homem, diante desse quadro, ele não apenas conhece esse aspecto do caráter de Deus, que Deus é compassivo, que Deus está presente, que Deus se importa, que Deus se interessa, mas ele vai conhecer um outro aspecto, o grande livramento de Deus. Versículo número 8, por gentileza. 8. Dá um glória a Deus aí. Travou? Vamos lá? Então, isso. Não, querido. Salmo 116, versículo número 8. A falha do pastor. Amém? Então, enquanto isso, a igreja glorifica o Senhor. Salmo 116, versículo número 8. O autor descobriu que Deus é compassivo. Ele vai descobrir o grande livramento de Deus. Olha lá, lê comigo. Olha a declaração dele. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. O que ele vai conhecer? Ele vai aprender que Deus está presente, se importa, se interessa, que Deus pode reverter qualquer quadro, qualquer situação, mas ele vai reconhecer também o grande livramento de Deus. Pois livraste da morte a minha alma. Primeiro ponto, o mais importante de todos os livramentos é o livramento espiritual. Diga assim, espiritual. Se você não reconhece que é pecador, se você não se arrepender dos seus pecados, então você é cativo e você é prisioneiro deles. Você pode ser bem-sucedido financeiramente, você pode ser famoso, você pode ser conhecido, mas se você não se arrepender dos seus pecados, e confessar e receber de Jesus o dom gratuito da vida eterna, você ainda é cativo. Você pode morar num país como esse, um país onde você tem livre-arbítrio, que você pode ir e pode voltar. Mas se você, meu amado, minha amada, ainda não se arrependeu, não recebeu Jesus, então você é cativo e prisioneiro dos seus pecados. E o mais importante de todos os livramentos é o livramento espiritual. Mas ele continua.
livraste das lágrimas os meus? Livraste das lágrimas os meus? Sabe como essa geração é conhecida, a nossa geração? Vou dar uma ideia para você. Começou em janeiro de 2020 e terminou em maio de 2023. O que foi? Pandemia, Covid-19. Essa geração, nos círculos acadêmicos, é conhecida como a geração do choro, a geração do pranto, a geração do luto. Pare e pense comigo. Eu li ontem, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 21 milhões de pessoas no mundo morreram vítimas da Covid-19. E não quero ofender você, nem machucar você, nem humilhar você. E muitas dessas pessoas que morreram eram muito melhores do que eu e do que você. Muita gente boa. Muita gente boa. Mas diz o texto sagrado que Ele livra das lágrimas os meus olhos. Esse Jesus que nós estamos aqui reunidos nessa manhã para cultuar, meu amado e amada, é aquele que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, é aquele que consola o nosso coração, é aquele que terapeutiza a nossa alma, é aquele que derrama sobre a nossa cabeça o bálsamo de Gileade. Tem dor, tem luto, tem pranto, tem sofrimento, mas Ele enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Segundo grande livramento que esse homem vai conhecer é o livramento emocional. Mas ele continua. Livraste da queda dos meus? Livraste da queda dos meus? Que livramento é esse, pastor? É o livramento moral. Sabe por quê? Porque Deus sabe que eu e você somos vulneráveis. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó, e ao pó nós vamos retornar. Ninguém permanece de pé escorado na autoconfiança. Se Deus tirar a mão, meu amado, minha amada, eu e você perecemos. Somos sustentados única e exclusivamente pela graça do Senhor. Por isso, não importa quanto você conhece, não importa quanto tempo você tem de casa ou de caminhada, você jamais pode bater no peito arrogantemente e dizer: esse erro eu jamais cometeria, esse pecado jamais. Sabe por quê? Porque nós somos vulneráveis, nós somos pó. É Deus que nos sustenta. Se Deus tirar a mão, nós perecemos. Por isso que a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, a afirmação, a indagação, o questionamento do salmista nessa ocasião é muito oportuna. Que, versículo número 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para... Esse culto, reitero, é marcado por um sentimento de gratidão. Hoje, nessa manhã, vamos aproveitar para fazer um balanço aqui. O que eu poderia oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito por mim, tem me concedido? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E talvez você esteja me assistindo aí através das redes sociais, talvez você está sentado aí, está pensando: mas pastor, a minha vida tem sido marcada por lutas, por dificuldades, por prantos, por choros. Na verdade, eu não tenho nada para agradecer. Mas deixa eu perguntar para você, será que realmente você não tem nada para agradecer ao Senhor nessa manhã? Então vamos lá. Aperte o cinto, por gentileza, Você está me vendo, você está me enxergando nessa manhã. Quanto vale esse dom lindo e maravilhoso da visão? Por quanto você venderia os seus olhos? Você está me ouvindo, está me escutando? Quanto vale isso? Quanto vale essa capacidade maravilhosa de poder ouvir, de poder escutar? Você tem pernas, você pode se mobilizar. Quanto vale você não estar numa cadeira de rodas, ou inválido numa cama?
Você tem aí um cérebro que funciona perfeitamente, te dá vida. Quanto vale isso, meu irmão, minha irmã? Você tem pulmões que enchem o seu peito de ar. Durante a pandemia, um banqueiro riquíssimo veio a óbito. E a filha dele disse o seguinte com relação ao pai: meu pai morreu em virtude de não ter aquilo que é de graça e que todo mundo tem. Sabe o que é? Ar nos pulmões. Você tem 2 pulmões que funcionam bem, que enchem o seu peito de ar. Quanto que vale isso? Quanto vale o fato de você ter aí um rim que filtra as impurezas do seu corpo e não coloca você aí numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que funciona e que funciona bem, que processa o seu alimento e que gera vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter um teto sobre a sua cabeça? Quanto vale você ter um cônjuge? Quanto vale você ter filhos? Quanto vale você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quanto vale isso? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios, tudo aquilo que Ele já tem feito por nós. Então, diante dessa indagação, depois de ter reconhecido o favor de Deus na vida dele, esse homem vai tomar algumas providências, ele vai tomar algumas atitudes. Primeiro pacto, compromisso que ele vai assumir com o Senhor. Quem sabe nessa manhã nós também possamos assumir alguns desses compromissos. Versículo número 13. Leia lá comigo, por favor. Tomarei o cálice da salvação. Depois de ter entendido e compreendido tudo aquilo que Deus já havia feito por ele, todos os livramentos, ele assume esse compromisso com o Senhor. Tomarei o cálice da salvação. Olha para mim. Quando você reconhece que é pecador, quando você aceita livremente o dom da salvação, a vida eterna em Jesus Cristo, você está sendo grato ao Senhor. Quem sabe, talvez, nessa manhã nós tenhamos vidas que ainda não se dispuseram, não deram esse passo tão importante, e vão nessa ocasião aceitar, vão beber o cálice da salvação. Você é grato quando você aceita gratuitamente a salvação, se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas tem mais. Ele diz assim ainda no versículo número 9: por gentileza, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor na terra dos... Por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim, está fazendo e vai fazer, eu assumo esse compromisso, diz ele: andarei na presença do Senhor na terra dos... Vou viver uma vida santa, vou viver uma vida ilibada, vou andar na luz, não apenas em casa, na família, não apenas diante dos domésticos da fé,